Livro de Isaías 10. Ai dos que decretam leis injustas, e dos escrivães que escrevem perversidades, para privarem da justiça os necessitados, e arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Mas que fareis vós no dia da visitação, e na desolação, que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro, e onde deixareis a vossa riqueza? Nada mais resta senão curvar-vos entre os presos, ou cair entre os mortos. Com tudo isso não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Ai da Síria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como bordão nas suas mãos. Eu a envio contra uma nação ímpia, e contra o povo do meu furor lhe dou ordem, para tomar o despojo, para arrebatar a presa, e para os pisar aos pés, como a lama das ruas. Todavia ela não entende assim, nem o seu coração assim o imagina, antes no seu coração intenta destruir e desarraigar não poucas nações. Pois diz, não são meus príncipes todos eles reis? Não é Calnó como Carquemes? Não é Amate como Arpade? E Samaria como Damasco? Do mesmo modo que a minha mão alcançou os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens esculpidas eram melhores do que as de Jerusalém e de Samaria. Como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não o farei igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos. Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no monte Sião e em Jerusalém, então castigará o rei da Assíria pela arrogância do seu coração e a pomba da altivez dos seus olhos. Porquanto diz ele, com a força da minha mão o fiz, e com a minha sabedoria, porque sou entendido, eu removi os limites dos povos, e roubei os seus tesouros, e como valente abati os que se sentavam sobre tronos. E achou a minha mão as riquezas dos povos como a um ninho, e como se ajuntam os ovos abandonados, assim eu ajuntei toda a terra, e não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou chiuriasse. Porventura gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Ou se engrandecerá a serra contra o que a maneja? Como se a vara movesse o que a levanta, ou o bordão levantasse aquele que não é pau? Pelo que o Senhor Deus dos exércitos fará definhar os que entre eles são gordos, e debaixo da sua glória ateará um incêndio, como incêndio de fogo. A luz de Israel virá a ser um fogo e o seu santo uma labareda, que num só dia abrasará e consumirá os seus espinheiros e as suas sarças. Também consumirá a glória da sua floresta, e do seu campo fértil, desde a alma até o corpo, e será como quando um doente vai definhando. E o resto das árvores da sua floresta será tão pouco que um menino as poderá contar. E acontecerá naquele dia que o resto de Israel, e os que tiverem escapado da casa de Jacó, nunca mais se estribarão sobre aquele que os feriu, antes se estribarão lealmente sobre o Senhor, o Santo de Israel. Um resto voltará, sim, o resto de Jacó voltará para o Deus forte. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um resto dele voltará. Uma destruição está determinada, transbordando de justiça. Pois uma destruição, e essa já determinada, o Senhor Deus dos exércitos executará no meio de toda esta terra. Pelo que assim diz o Senhor Deus dos exércitos, ó povo meu, que habitas em Sião, não temas a Síria, quando te ferir com a vara, e contra te levantar o seu bordão à maneira dos egípcios. Porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação, e a minha ira servirá para os consumir. E o Senhor dos exércitos suscitará contra ela um flagelo, como a matança de Midian junto à rocha de Horebe, e a sua vara se estenderá sobre o mar, e ele a levantará como no Egito. E naquele dia a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será quebrado por causa da gordura. Os assírios já chegaram a Aiate, passaram por Migron, em Micmais deixam depositada a sua bagagem. Já atravessaram o desfiladeiro, já se alojam em Geba, Ramá treme, Gibeá de Saul já fugiu. Clama com alta voz, ó filha de Galim. Ouve, ó Laís. Responde-lhe, ó Anatote. Já se foi Madmena, os moradores de Gebim procuram refúgio. Hoje mesmo parará em Nob, sacudirá o punho contra o monte da filha de Sião, o outeiro de Jerusalém. Eis que o Senhor Deus dos exércitos cortará os ramos com violência, e os de alta estatura serão cortados, e os elevados serão abatidos. E cortará com ferro o emaranhado da floresta, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso.